Bom, então, esse aulão, né, ele surgiu a partir do formulário que a gente mandou para vocês, acho que algumas 4 semanas atrás, onde vocês, né, falavam sobre quais cursos vocês gostariam de seguir, se eram universidades estaduais, federais e públicas. Então, a gente, né, trouxe algumas pessoas, a gente preparou essa aula para falar para vocês, né, sobre essa questão de como que é o, o ambiente universitário. Então, vai ter a Maria Eduarda, que vai estar contando para a gente também trouxe 2 vídeos, né, de 2 universitárias que não puderam estar presentes, e é isso. Bom, então, a gente, né, tem as universidades estaduais e federais, e quais são as diferenças, né? Na estadual, quem vai manter os recursos são mantidos, né, com o próprio estado, né? Então, cada estado tem o estado do Rio de Janeiro, que vai manter a UERJ, o estado de São Paulo, que mantém a Unesp, Unicamp. O ingresso é majoritário para o vestibular próprio, né? Então, cada uma delas tem seus vestibulares, e o campus é apenas no estado. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP, a gente vai ter só aqui no estado de São Paulo. E também é o estado que vai definir como que vai funcionar o sistema de cotas raciais ou cotas para a escola pública. Já nas federais, né, quem vai estar tá mantendo é a federação mesmo, né, o governo federal. E algumas federais têm prova própria, mas na maioria dos casos a gente vai ter o SISU e o Enem, né? E aí pode ter o campus em mais de algum estado, que nem é o caso da UFFS, que ela tem em mais 3 estados do sul. E a questão da cota, eles se baseiam pela Lei 2.711 de 2012. E aqui tem alguns exemplos, né? A Unicamp, que é a Universidade de Campinas, a Unesp, né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Maringá, e aqui a UFMG, o UFG de Goiás, a UFMG de Minas e a Universidade Federal do Pará. Né? São alguns exemplos. E a gente também tem as faculdades particulares. Né? Então, você pode, né, ingressar pagando o valor integral, ou você pode fazer provas, aí você tem bolsas de estudo. Aqui a apresentação caiu. Calma, você tá me escutando? Bom. A apresentação não tá aparecendo. Ah, agora veio. Tá tudo bem. Veio, apareceu. Beleza, então, como eu estava falando para vocês, né, na particular você pode pagar o valor integral, algumas próprias têm suas bolsas de estudo, né, onde vocês podem estar fazendo essas provas. A gente tem o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, onde você, né, faz a faculdade e depois, no final, você vai pagar. E o ProUni também, que é a Universidade para Todos, onde vocês podem estar conseguindo, né, ou 100% de desconto na mensalidade, ou até 50%. Então, são formas, né, que a gente consegue também de ingressar numa faculdade particular. Às vezes, né, prefere ficar na mesma cidade, não quer sair, prefere estar perto, então existem essas possibilidades que auxiliam na entrada da universidade. E aí, dentro disso, a gente tem, né, 2 modalidades. A primeira é o bacharelado e a licenciatura, né? Então, o bacharelado, né, como está dizendo aqui, ele forma os profissionais focados no mercado de trabalho, né, que desejam atuar na profissão. Mas isso não impede que uma pessoa do bacharel consiga lecionar também. Ela pode estar dando aula no futuro em universidade, aí ela tem que fazer uma pós, um doutorado, um mestrado, e a licenciatura, né, que tem como objetivo ensinar o ofício, ou seja, ele vai, né, no curso aprender a ter permissão para dar aula sobre o curso que escolheu, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas também quem faz licenciatura pode, né, trabalhar. Tem muitos professores, né, tem muitos amigos meus que fizeram licenciatura e hoje estão trabalhando e ao contrário. E aqui, de todos os cursos que a gente, né, vocês colocaram, a gente trouxe 4, né, que foram os mais, né, que teve mais pessoas falando que gostariam de fazer, e a gente tem a medicina. E aqui tem para vocês, são 55 áreas, né, que a gente pode seguir na medicina. Então tem acupuntura, cardiologia, angiologia, que é a especialidade em que a gente
né, que cuida de doenças que acometem os vasos sanguíneos, cirurgia oncológica, né, para remover tumores, colocoprologia, que é o estudo das doenças, né, do intestino grosso, do reto, do ânus, genética, geriátrica, homeopatia, né, são diversas áreas, né, medicina da enfermagem, medicina intensiva, medicina preventiva social, pneumologia, psiquiatria, urologia, que depois que você ingressa o curso, quando finalizar, você pode seguir. Aqui, né, trouxe para o nosso estado de São Paulo alguns locais que a gente tem. Então, a gente tem a Unicamp, a Unimes, que é em Santos, para o pessoal que é da Baixada, né, a USP, a UFSCar, a PUC São Paulo, que essa já seria particular, a Unifesp, a Unesp, o Centro Universitário São Camilo, também, que é particular, e a UAM. E aqui depois a gente vai estar disponibilizando para vocês esses slides, e aí tem uma lista melhor com todas as universidades, né? Às vezes estudar em outro estado, então vai ter uma lista com todas. Aí dentro da nutrição, né? Você pode estar atuando na nutrição clínica, né? Com uma equipe de saúde, uma equipe multiprofissional, nutrição pública, higiene, inspeção de alimentos, indústria alimentar, na questão do esporte, avaliação nutricional, orientação para atletas e para quem pratica atividade física, né? Também consegue planejar, administrar e coordenar programas de alimentação e nutrição em empresas, então também tem uma área bem ampla para atuação na nutrição. E aqui também, né, alguns exemplos, a Mackenzie, que é particular, a Unisantos também são particulares, a gente tem a Unesp, Unifesp, Unicamp, FUNEC, FMU, FMABC e a FAMA, né, são essas três últimas são faculdades particulares, e aqui também, né, depois, se vocês quiserem conferir melhor, com calma, né, em que outros locais vocês podem estar achando as universidades. A biologia, né, então, também tem uma área muito extensa para atuação, gestão ambiental, ecotox, turismo ecológico, bioinformática, banco de sangue, vigilância sanitária, melhoramento genético ambiental, né, lecionar também é possível. Aqui, né, a gente tem o Unesp em São Vicente, né, nosso campo tem licenciatura para biologia, ciências biológicas e bacharel, com ênfase ou em biologia marinha ou gerenciamento costeiro. A gente tem na USP, tanto USP de Piracicaba, USP de Ribeirão, USP São Paulo, Unicamp, UFABC, Unisul, Unisanta, né, na Baixada, Unifesp em São Paulo, PUC, Mackenzie, e aqui mais uma vez, né, quais são, onde a gente pode estar achando as universidades. E para finalizar, a gente vai ter a psicologia, né, que pode atuar nessas áreas educacional, hospitalar e da saúde, na área esportiva, psicologia social, de comportamento do consumidor, neuropsicologia, e também, né, PUC, UMES, USP, Unesp, Unifesp, UFSCar, Unisantos, Unifesp, Unip, né, são alguns dos locais que a gente tem esse curso no estado de São Paulo. E aqui a gente tem, né, o vídeo da Camila, que fez nutrição. Acho que eu vou passar ele, aí depois intercalar, né, um vídeo e depois a Maria Eduarda. Ela vai contar um pouco da experiência dela. Meu nome é Camila, tenho 24 anos e sou nutricionista formada na USP de Botucatu. E atualmente sou nutricionista pelo Programa de Saúde da Família, da Faculdade de Medicina de Botucatu também. Eu moro em Botucatu, tenho 6 anos, mas sou natural de Guarulhos. Estudei com o Gabriel na escola, ali no cursinho, e queria aproveitar esse momento para agradecer ao Gabriel pelo convite, agradecer pelo espaço e pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Bom, como eu disse, eu sou de Guarulhos, da periferia de Botucatu. Meu ensino básico, escolas públicas. Que o seu microfone, eu não sei se você parar seu microfone se roda pra gente, mas tá com eco, acho que do seu microfone. Não sei. Será que é o microfone? Deixa eu ver aqui. Tá travando? Pra mim não tá travando, mas tá com...
Os Sei, anos eu não sei a iniciais diferença. nas escolas da periferia mesmo, e o fundamental e o médio em uma escola pública estadual do centro da cidade. A escola era muito boa, e sei que isso não é a realidade de todas as escolas públicas estaduais. E mesmo sendo boa, ela tinha alguns déficits, como a falta de professores, professores adoecidos e afastados, aulas vagas, enfim. No segundo ano do ensino médio, isso mesmo, no segundo ano do ensino médio, foi que descobri que existiam universidades públicas. Nossa, estudar de graça, é isso, quero. Nesse tempo, conheci o fundador do cursinho comunitário, da qual eu e o Gabriel fizemos parte. O fundador, na época, era candidato a vereador e durante a campanha ele me convidou para conhecer o cursinho. Conheci e por lá fiquei. Fiz cursinho junto do terceiro ano do ensino médio. Ainda consegui ir para a segunda fase da Unesp, mas parei por aí. Acho que o importante foi não ter desistido. No outro ano eu continuei no cursinho e consegui minhas aprovações. Eu passei na Unesp, na USP de Ribeirão Preto, na Federal do Piauí e consegui bolsa 100% na Unicamp, tudo para nutrição. Escolhi a Unesp, ou a Unesp me escolheu e estou aqui até hoje. Meu primeiro ano na faculdade ele foi muito difícil, em vários aspectos. Cidade pequena, longe da família, dificuldades financeiras, permanência estudantil insuficiente, enfim, mas sobrevivi, deu tudo certo. Eu fui usuária da permanência estudantil durante os 5 anos de faculdade, com auxílio socioeconômico e moradia. Mas não teve só situações difíceis, teve muito aprendizado, sair de casa, independência, as minhas responsabilidades, os novos amigos, cidade nova, um mundo universitário, né, com muita novidade, ensino, pesquisa, extensão, os laboratórios, viagens didáticas, provas, trabalho em grupo, festa, tudo. Em relação à nutrição, o curso tem duração de 5 anos, é noturno e Botucatu é o único campus da Unesp que tem o curso de nutrição. Ano passado, minha turma fez ENAD e atingimos o conceito máximo. Somos nota 5 no ENAD, junto com os outros cursos de Botucatu, que também são nota 5. A medicina e a medicina veterinária. Durante os primeiros anos, temos matérias que a gente chama de matérias do ciclo básico, como bioquímica, anatomia, fisiologia, morfologia, que são matérias que todos os cursos da saúde têm no início dos cursos. Depois, a gente vai se aproximando um pouquinho mais da nutrição, com matérias como nutrição materno-infantil, avaliação nutricional, dietética, composição dos alimentos, dietoterapia, administração dos serviços de alimentação, enfim. Acho que o diferencial da nutrição da Unesp é o fato do curso ser noturno, já que isso possibilita a gente aproveitar muito tudo que a universidade oferece. O famoso tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E como eu já falei um pouquinho para vocês do ensino, agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa e da extensão. Na pesquisa, a gente tem a possibilidade de ser orientados pelos professores do ciclo básico e aproveitar os laboratórios dos quais eles fazem parte. Temos as professoras de nutrição, que são nutricionistas de formação, com pesquisas mais específicas da área. E temos também a Faculdade de Medicina, que está disponível para a gente nesse âmbito, com médicos orientadores, ambulatórios, enfermarias, que a gente pode se inserir por conta das pesquisas. E também a gente tem a área mais industrial, né, com os engenheiros como orientadores, normalmente de engenheiros de alimentos ou engenheiros agrônomos, da Faculdade de Ciências Agronômicas, também da Unesp daqui de Botucatu. E na extensão, a gente tem as ligas acadêmicas, uma que é própria da nutrição, a Liga NEPS, que significa Nutrição e Educação Popular em Saúde, e outras ligas da medicina e da enfermagem, que a gente também pode fazer parte, a gente também pode se inserir e trabalhar de forma multi, que é muito legal. Além das ligas, temos outros projetos de extensão, como a empresa Júnior de Nutrição, né, a IGNutri, e a JUNUB, que é a Jornada de Nutrição de Botucatu, as quais são tocadas e organizadas pelas alunas do curso.
Nossas principais áreas de atuação, depois de formadas, são nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva ou saúde pública, que é a área que eu estou me especializando, a área que eu mais gosto, nutrição em alimentação coletiva, nutrição em esportes e exercício físico, nutrição na docência, nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos. Acho que o mercado de trabalho vem crescendo para a nossa atuação, pois estamos presentes em muitos espaços, né? Desde a produção, comercialização, ingestão e nutrição dos indivíduos em todas as fases da vida. Gestante, bebê, criança, adolescente, né? Adultos, idosos. O Gabriel pediu para eu falar um pouquinho sobre intercâmbio. E quando eu entrei na faculdade, fazia um ano que a gente não tinha mais o programa Ciências Sem Fronteira. Hoje o que temos como fomento para intercâmbio são os bancos, né? Santander, o Banco do Brasil e as agências de pesquisa, FAPESP e CNPq. 4 colegas de turma foram para fora do país, ou pelo banco, ou por essas agências de pesquisa, né? Então é uma oportunidade. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo agora, hoje, né? De pós-graduação. Eu sou residente em saúde da família, como já comentei com vocês, e a residência é um programa de pós-graduação, lato sensu, né? Um programa de especialização em serviço, especialização na prática, do Ministério da Saúde, que é vinculado ou com universidade ou com governos municipais. E no meu caso, o Ministério da Saúde está vinculado com a Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu trabalho em unidades de saúde da família, ou postinhos de saúde, né, como são mais comumente conhecidos. E nesse trabalho eu tenho aulas e eu sou acompanhada por profissionais do serviço. Então, eu sou uma profissional em formação dentro do serviço. Já as modalidades estrito sensu, como mestrado e doutorado, também são possibilidades de pós-graduação e que também podemos seguir. Em Botucatu são oferecidos esses programas tanto na parte da saúde pública, clínica, laboratórios e na parte industrial também. Bom, gente, eu acho que era isso. Qualquer dúvida eu estou disponível. O Gabriel tem meu contato. Mais uma vez, obrigada pelo espaço e pelo tempo de vocês. Um beijão. Tchau. Aí acho que a Maria pode contar pra gente um pouco. Tá, posso começar já? Pode começar. Gente, eu tenho 21 anos, eu sou de São Paulo, da capital mesmo. Eu estudei até o 9º ano numa escola particular, só que o colegial eu fiz na pública. Fiz o terceiro junto com um cursinho, que eu fiz o cursinho da Poli, que tem aqui em Itaquera, não sei quem é da Zona Leste de São Paulo, mas fica aqui em Itaquera. Só que eu vou confessar que nesse ano do cursinho eu não me dediquei. Eu não levei a sério o cursinho, eu não ficava estudando. Então, obviamente, que eu não iria passar numa pública. Então, eu fui fazer biologia na Embi Morumbi. Fiz um ano de biologia e vi que biologia não era para mim. Embora eu gosto muito da biologia, mas gosto da microbiologia. Não gosto de ecologia, não gosto de botânica. Então, o que eu fui dedicar ao que eu sempre quis fazer, que foi a medicina. Só que a medicina no Brasil, ou você estuda muito para você passar numa pública, ou você paga muito caro numa particular. Muito caro, eu não tinha o dinheiro para fazer a medicina particular, e eu não queria tirar 3 anos para passar numa pública. Então eu comecei a ter várias pesquisas, e eu decidi que eu iria para a Argentina fazer medicina. Então atualmente eu faço medicina na Universidade Nacional de Rosário, que pode ser chamada também de UNR, que fica umas 6 horas da capital de Buenos Aires. Só que, diferente do Brasil, eles não têm o método do aluno ir para uma sala de aula, sentar, observar o professor explicando. Não, o método da Argentina, ele é totalmente PBL. Ou seja, a gente tem 2 tutorias por semana, que é com um professor que também geralmente são médicos, e ali a gente debate os assuntos. E durante os outros dias a gente tem seminários para complementar. Por exemplo, a gente tem seminário de bioquímica, a gente tem seminário de fisiologia, a gente tem seminário só de química. E reunindo tudo isso, a gente tem meio que tem um aprendizado autodidata, podemos dizer.
Porque você tem que ir atrás dos livros, você tem que estudar, para no dia da sua tutoria, você estar ali com o professor ou em grupo e você debater sobre o assunto. Porque na Argentina também a gente estuda por casos clínicos. Então a gente tem 9 UPs e dentro dessas UPs a gente vai abranger os assuntos, que seja de proteínas, aminoácidos, ciclo menstrual, reprodução feminino, reprodução masculino, só que é separado por UPs. Então, na primeira UP, ele pode tratar do início de tudo. Então, é evolução, a gente entra na parte de proteína, parte de aminoácido, a composição da proteína que vai formar o tanto de aminoácidos juntos que vai dar proteína, o que essa proteína pode fazer no corpo. Então, é bem diferente do Brasil a metodologia. E de começo assusta bastante. Você acha que você não vai dar conta, porque a gente está acostumado a ter aquela aula presencial, de colocar a bunda na cadeira e estudar com o professor explicando, e depois a gente estudar junto com o conteúdo que o professor já explicou. Na Argentina é completamente diferente disso. Só que, para mim, um ponto positivo que me fez escolher o UNR é que eles têm a medicina humanizada, que eu acho que, para mim, é um dos principais da medicina hoje em dia. Eles dizem, tanto que o método da UNR, ele fala que antes dele ser o seu paciente, ele é o pai de alguém, o filho de alguém. Você não está tratando uma doença, você está tratando uma pessoa. Isso que me fez ir para a UNR em si. Só que dentro da Argentina tem várias outras que são públicas, sem ingresso de vestibular. Então, o método da Argentina é universidade pública sem ingresso por vestibular. A gente tem um curso de início, que é como se fosse um módulo de inclusão universitária, que na minha faculdade, isso varia de faculdade para faculdade. A minha faculdade, eles abrangem direitos humanos, direito da saúde, esses assuntos mais direito da sociedade. Acho que foi 15 encontros que a gente teve no decorrer do ano. Foram 15 encontros, se eu não me engano. No decorrer do ano, não, desculpa, no decorrer do começo do ano. Depois sim a gente vai para as aulas, que aí já é a universidade em si. Só que a UNR, como várias outras universidades da Argentina, ela tem convênio com a Espanha. Não só com a Espanha, mas a Espanha é o mais forte. Que você se formando na UNR, você não precisa revalidar o seu diploma. O seu diploma é válido. Na Espanha, você só tem que tirar uns trâmites internos deles, que agora eu não vou poder dizer para vocês, porque eu realmente ainda não pesquisei sobre, mas o seu diploma é válido, você levando suas documentações para regularizar o sistema interno deles, você pode exercer a profissão na Espanha. Já no Brasil, caso alguém faça na Argentina e venha para o Brasil, teria que fazer no caso revalida, que vai abrir esse ano, abriu esse ano, depois de 3 anos sem revalida. Deixa eu ver o que mais que é diferente. Eu acho que de ponto é isso na Argentina. O resto a gente tem as mesmas aulas que vocês têm, a gente tem, depende de carga horária, depende de faculdade para faculdade, mas não muda muito. O método de ensino é o mais diferente de todos. Deixa eu ver. Eu acho que em base são isso. Ô, Duda, eu tenho uma dúvida. E como funciona depois, assim, que você se forma a parte de residência e tudo, que eu não entendo nada dessa. O médico, ele pode ir direto para tentar uma prova de residência, que você tem que fazer uma prova de residência, ou ele pode ir direto para uma especialização médica. No caso, todo médico que se forma, ele é médico com certificado, aqui no caso do Brasil é CRM, só que ele não é um médico especialista. Então a gente comete muito falando assim, eu vou me formar e eu vou ser clínico geral. Não. Clínico geral é uma especialização da medicina. Você vai ser médico. Você pode dar os seus plantões, só que na hora que chegar, vamos por um trauma de joelho, você tem que encaminhar para um ortopedista. Você não pode tratar aquela pessoa mais específico. Agora, se você se formar e você quiser para uma residência, você vai para uma residência médica de ortopedia, ou você vai para uma residência médica de um clínico, ou você pode ir direto para a especialização, que é mais aprofundado naquele assunto. Que no meu caso, eu quero fazer especialização em pediatria ou traumatologia. Tem mais dúvida? Sei, Vamos ver, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar.
Sobre a Argentina, não sei. Vai, eu acho que você podia falar um pouco sobre como foi mudar para outro país, porque você não tinha ido nunca, né, para lá. Não, eu nunca tinha saído do Brasil e foi muito chocante. Assim, eu já tinha uma familiaridade com o espanhol, porque eu sempre gostei da língua, mas é muito chocante você chegar lá no próprio país, você vê uma cultura completamente diferente, porque os argentinos são muito diferentes dos brasileiros. E chega lá com pessoas diferentes, porque eu já cheguei dividindo apartamento com 3 pessoas, e 3 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, essa parte de você socializar com outras pessoas, com culturas diferentes das suas, com educação diferente da sua, é muito chocante. Você tem muito atrito. E essa parte também, no meu caso, eu falo por mim, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. Eu era, tipo, a filhinha da mamãe. Então, chegar num país que eu tinha que me virar sozinha, eu tinha que fazer sozinha. Minha mãe sempre, tipo, cozinhou pra mim. Se eu não chegasse e não fosse cozinhar, eu passava fome. Isso foi muito impactante pra mim. E, tipo, me fazia pensar todos os dias, mas ao mesmo tempo é muito bom. A menina do vídeo anterior, que eu não lembro o nome dela, ela falou isso. De você morar sozinho e criar a sua responsabilidade, a sua independência. E isso é muito bom para um crescimento pessoal seu. Porque você amadurece num tempo que você não imaginaria que você poderia amadurecer tudo aquilo. Por mim foi perfeito, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Porque os pontos em si da faculdade mesmo da Argentina é que a universidade que eu acho que teria que ser no mundo inteiro, é gratuito e sem vestibular. Então, todas as pessoas do país e de fora também, como é o meu caso, têm acesso a um ensino público de qualidade, porque o UNR ele está no ranking da América do Sul das melhores universidades de medicina públicas. A UBA ela é a número 1, que é a Universidade da Argentina de Buenos Aires. Ela é a número 1 da América do Sul de melhor medicina, de faculdade de medicina no ranking número 1. Então você tem um ensino público de acesso a todas as pessoas e de alta qualidade. Sim, também tem as faculdades particulares lá, que querendo ou não, o ensino fica, entre aspas, que na medicina não é fácil, mas entre aspas fica mais fácil do que uma pública. Porque assim como aqui no Brasil, uma pública exige muito de você. E uma coisa que eu esqueci de falar é que nós não temos prova, que nem aqui, que é prova escrita. Na minha universidade, a gente tem uma prova que é escrita de alternativa. Você passando essa prova, a sua prova final é uma mesa oral. Então você vai para uma banca que tem 3 professores, você não sabe o que ele pode te tomar na banca, e você vai lá no dia específico da letra da inicial do seu nome, do seu sobrenome, e você apresenta a banca numa mesa oral. Isso é bem complicado, porque você não sabe o que o professor pode te tomar. Então, mas você tem 8 chances de passar nessa mesa. Isso dá uma aliviada. Eita. E para se manter lá? Muitos brasileiros trabalham lá, vendem comida, trabalha com a entrega de aplicativo de comida, ou tem muita gente que faz assessoria, o que eu não aconselho quem queira para a Argentina, não fechem com assessoria, porque eles comem muito dinheiro seu com uma coisa que não tem a menor necessidade. Mas muito brasileiro acaba trabalhando com assessoria de trâmites de documento. Ou tem as pessoas que, assim como eu, os pais mandam dinheiro. Eu vou falar a minha média, eu vim para cá em maio, por conta da pandemia e tudo, como as aulas estão lá paralisadas, achei que ia ser um custo desnecessário. Eu me mantia com 1.200 por mês, R$ 1.200. Na cotação, a cotação estava 17, que foi ano passado. A cotação estava 17. Em 1.200 eu vivia muito bem. Eu dividia apartamento, eu dividia as economias da casa e ainda sobrava dinheiro para eu me divertir, para comer, para eu sair para um shopping, comprar alguma coisa, por conta do valor da cotação, como o real ele tá mais valorizado lá na Argentina. Mas vai de pessoa para pessoa. Eu conheço gente que vivia com R$ 800, mais apertado, mas vivia com R$ 800.
E a faculdade particular é mais barata também, Sim, é mais de barato. A medicina? faculdade particular está em torno de uns 600. Dependendo da faculdade que você escolhe, está uns R$ 450. Nossa, que diferença. É muita diferença do Brasil. Quando você tem esse contato, é chocante você imaginar que o Brasil ainda está na metodologia de hoje. Mas quando faz a faculdade lá e vem pra cá, como que é? Revalida. Eu entrei agora no. Você tem que fazer o revalida. Ou você pode fazer para uma particular também, mas o trâmite é muito maior. Você tem que pagar, às vezes, carga horária, então você tem que fazer uma disciplina a mais. Ou você pode fazer por revalida. Conheço gente que entrou com um processo para conseguir revalidar o diploma. Eu não posso te dizer exatamente como que é esse processo, porque pessoas próximas minhas eu não sei se já fizeram, mas eu já ouvi, inclusive, de um médico daqui do Brasil, boliviano, que eu perguntei para ele, e ele foi uma dessas pessoas que entrou com um processo para revalidar o diploma e tudo mais. Mas, no geral, a maioria das pessoas faz por revalida. E tinha os Médicos Sem Fronteiras, que graças a Deus foi cortado, né? Tem algum preconceito aqui no Brasil com gente que faz faculdade lá na Argentina? Tem bastante preconceito. Tem muita gente que acha porque as pessoas fizeram na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, que seja, não estudam o mesmo tanto que eles estudaram aqui, sendo que às vezes é até muito mais, porque você tem que estudar numa língua diferente, numa metodologia diferente. Então, às vezes, você estuda muito mais e as pessoas falam que você estudou menos porque você está numa faculdade inferior. Mas, como eu já disse, de inferior não tem nada, porque a UBA é da Argentina e ela é número 1 do ranking. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode ficar por aqui. Daí a Palma mostra o último vídeo. Quem tiver qualquer dúvida também, tem Né? curiosidade, Posso foi te fazer uma pesquisar, pergunta? Pode. pode. Hum. Você acha que esse preconceito, que ele foi bem acentuado agora nesse governo, né? Você acha que quando, assim que tivermos um pouquinho de sorte que ele embarcar, viajar, eu não sei para onde que ele vai, esse preconceito termina também, né? Eu não acho que foi por conta do governo. Eu acho que o governo ele amplificou isso, mas já existia na classe médica em si. Até porque Assim, na classe existia, mas não era tão acentuado assim. já era, mas não era tão visível. Por exemplo, nessa época de pandemia, teve muita gente que se formou lá fora e eles queriam validar o diploma rápido para conseguir estar na linha de frente. O nosso querido Conselho Regional de Medicina do Brasil deu Não uma aceitou. declaração que ele simplesmente falou: a gente não vai facilitar para esses supostos médicos. Então já Entendi. existia uma coisa muito forte, só que não era tão visível. E hoje em dia, por conta do governo, que, né, não sei quem é aqui do governo, mas esse governo não é muito bom para a área da saúde em si, Não, ele não é bom para nada. eu concordo. E então ele ficou mais visível esse preconceito que eles têm com quem estuda Ele fora. declarou mesmo. Uhum. Obrigada. É, nada. Eu achava Tu que era mais nunca, para tu a parte chegou a. Pode falar? Pode. Tu chegou a tentar uma bolsa aqui ou entrar numa pública daqui do Brasil? Não, para medicina eu nunca tentei uma pública aqui no Brasil. Até porque entra naquele fator de que teria que estudar muito. E eu, particularmente, não estaria disposta a perder 3 anos para entrar numa pública aqui, sendo que eu tenho uma de ótima qualidade lá fora. E com acesso a trabalhar na Europa ainda por cima. Nossa, legal. Eu Mas eu quero tenho fazer medicina relatos, também. eu tenho relatos de um amigo meu, que ele tentou 3 anos entrar numa aqui, e ele não conseguiu, e ele foi para a Argentina também no mesmo ano que eu.
Pra quem não sabe, eu fui ano passado. Eu tô no meu primeiro ano ainda. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso passar o vídeo sobre psicologia. E obrigado, viu, Maria Eduarda, por partilhar com a gente suas experiências. Foi muito, muito massa, assim. Não sabia Obrigada. tão incrível assim, né? A medicina, essa metodologia diferente de estudar, né? Autodidata, achei muito, muito sensacional. Imagina, qualquer pessoa que se interesse na Argentina e tenha muitas dúvidas, a Bia tem meu contato, ela tem meu Instagram, ela tem WhatsApp. Vocês podem estar me chamando que eu esclareço dúvida com o maior prazer sobre a Argentina. Eu quero depois. Então depois eu passo para ele, Bia. Eu passo, pode deixar, pode deixar. Em psicologia. Oi, meu nome é Maitê, eu sou formada em psicologia e eu vim com o convite da Elisa conversar um pouquinho com vocês sobre a formação em psicologia. Eu me formei no ano passado e eu fiz o curso na Unesp. Oi, meu nome é Maitê, eu sou formada em psicologia e eu vim a convite da Elisa conversar um pouquinho com vocês sobre a formação em psicologia. Eu me formei o ano passado e eu fiz o meu curso na Unesp em Bauru. Então eu estudei lá de 2015 a 2019, colei grau em dezembro e atualmente eu faço uma pós-graduação na área hospitalar. Então eu trabalho com psicologia dentro de um hospital. Psicologia é algo novo no nosso país. Ela só foi regulamentada em 1962 e isso para uma profissão é algo recente. Então, significa que existem desafios de inserção da psicologia em muitos ambientes, mas ela é importante em diversas áreas, da saúde, da educação, na área social, na área organizacional, e as possibilidades de atuação do psicólogo são inúmeras. Em relação à formação, cada instituição apresenta um curso diferente. Então, é muito importante, antes de escolher qual curso prestar, para qual instituição ir, procurar o projeto pedagógico do curso e a grade curricular. Esses dois documentos vão apresentar para qual ênfase o curso se volta, se para a área de humanidades, se para a área de biológicas. Então, por isso, antes de prestar vestibular, essas informações precisam estar claras. O meu curso na Unesp em Bauru é um curso muito voltado para as humanidades. Então, a gente não aprende muito da parte biológica, do comportamento humano, a questão dos hormônios, a parte cerebral, do funcionamento. A gente tem uma matéria no curso inteiro que é voltada para essa área e algumas coisas que aparecem em outras disciplinas. Já o curso da USP, por exemplo, é um curso que traz matérias de genética, de neurociência, de comportamento animal, de uma maneira mais enfática. Dentro da mesma instituição, o curso também pode ser diferente. A Unesp apresenta o curso de psicologia em dois campos, o de Bauru, que foi o que eu cursei, e o de Assis. Mesmo sendo Unesp nos dois lugares, os cursos são completamente diferentes. Na Unesp de Assis, o curso se volta para a parte de família, de genética, e eles aprendem de forma mais enfática a psicanálise, que é uma forma de olhar a psicologia. Já na Unesp em Bauru, a gente aprende 4 formas de olhar para o ser humano, de olhar para os processos psíquicos. Além disso, o curso de Bauru também traz uma ênfase muito grande na pesquisa científica. Então, nós temos diversas disciplinas de metodologia, de como fazer pesquisa, de como escrever documentos científicos, entre outras coisas que norteiam esse campo da pesquisa.
O curso da USP é oferecido em 2 campos também, o de Ribeirão Preto e o de São Paulo. E a grade curricular dos 2 cursos vai variar. Então, no curso em São Paulo, existe uma ênfase maior na parte biológica, com mais matérias de genética, mais matérias de neurociência, diferente do curso de Ribeirão Preto. Outras instituições públicas também oferecem o curso de psicologia, como, por exemplo, a Unifesp. A Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, não oferece o curso. Então, em termos de universidades públicas estaduais, é a única que não oferece, né? A USP e a Unesp oferecem o curso. Todos os cursos são bacharelados, então não existe curso de licenciatura em psicologia. E é importante pesquisar bem a ênfase, porque é um curso muito pesado em termos de carga horária e também de leitura. É um curso que exige leituras muito pesadas, leituras de textos mais modernos, mais contemporâneos, escritos há poucos anos, mas também de textos que foram escritos no ano de 1900, por exemplo, com uma linguagem difícil, com traduções que muitas vezes vieram do alemão, do inglês. Então, é um curso que tem essa carga de textos muito grande. Nos 5 anos. Em termos de prática, a psicologia se insere em diversos contextos e depois da formação é possível encontrar programas de pós-graduação desde o mestrado e doutorado acadêmicos até pós-graduações que são mais voltadas para o mercado de trabalho mesmo, para a inserção no mercado. Na Unesp, em Bauru, a gente consegue aprender a inserção do psicólogo em 4 campos principais. O campo clínico, que é aquela psicologia tradicional que a gente conhece, então, com o psicólogo ou frente a frente, ou com o paciente num divã, e que se volta a esse atendimento clínico, individual, do adoecimento psíquico da pessoa. Então, a gente aprende diversas formas de trabalhar dentro desse contexto clínico. A gente também aprende a inserção no campo organizacional, que seria nas instituições, então empresas, hospitais. E a gente também vê como é a atuação do psicólogo na escola, como é que o psicólogo pode trabalhar com funcionários, com professores, com alunos, quais são as possibilidades de atuar dentro desse campo educacional. E, por último, a gente vê o campo social, que seria a inserção do psicólogo em instituições públicas, como os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, os Centros de Convivência, as residências terapêuticas. Então, seria muito voltado para as políticas públicas, para a defesa do SUS, para a defesa de uma saúde pública também. Existem outras possibilidades de atuação, mas nenhum curso vai conseguir abranger a totalidade do que a psicologia é. Dentro da psicologia, a gente tem diversas formas de olhar para o mundo e para o desenvolvimento do ser humano. E cada curso vai precisar definir prioridades, porque mesmo em 5 anos não é possível aprender tudo o que existe em possibilidades de atuação. Por isso que é muito importante, durante o curso, que o aluno esteja lendo, procurando, participando de atividades que ocorrem fora da sala de aula. E essa é uma das possibilidades mais interessantes que as universidades públicas têm, porque além das aulas, ainda é possível participar de projetos de extensão, de pesquisa, de grupos de estudo. E esses momentos fora da sala de aula são muito construtivos para o psicólogo. Bom, depois de falar um pouquinho então sobre a diferença dos cursos dentro da mesma instituição e também entre instituições diferentes, cabe falar um pouquinho sobre o que é a psicologia. Porque muitas vezes, apesar de toda a pesquisa que a gente faz, ainda ficam algumas dúvidas. O que é que o psicólogo faz? Então, eu falei que o psicólogo pode trabalhar em diversos lugares, mas eu não falei muito sobre o que ele faz.
O psicólogo trabalha com tudo aquilo que é interno, que é subjetivo. Então, mesmo quando ele está inserido num ambiente muito prático, como por exemplo uma organização, ele vai estar trabalhando com aquilo que vem de dentro, que vem dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. É uma ciência que trabalha com a história de vida das pessoas e com tudo aquilo que conciliou, que ajudou a construir o que a pessoa é. Então, o adoecimento psíquico, ele vai ser importante em qualquer ambiente. E é com isso que o psicólogo trabalha. Seja ele inserido em um hospital, em uma empresa, em uma escola ou ainda numa instituição pública de serviço mental, de saúde mental. Então, a psicologia diz daquilo que nem sempre vai estar claro no primeiro momento, daquilo que vai precisar da fala. Né? Acima de tudo, é uma profissão que trabalha com a fala. O nosso tratamento vem do verbal, então a linguagem é muito importante para o psicólogo e para o paciente em qualquer contexto. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre as diferenças que existem nos diversos cursos de psicologia e enfatizo a importância de vocês pesquisarem antes sobre a grade curricular e o projeto pedagógico para entender bem se aquele curso que você vai prestar daquela instituição é aquilo que você está buscando. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e me coloco à disposição também por e-mail, se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre o curso de Bauru ou sobre psicologia em geral, eu fico aqui à disposição. Muito obrigada. Bom, pessoal, hoje a internet aqui não colaborou tanto, talvez algumas coisas tenham ficado claras, mas eu já vou estar compartilhando com vocês o link da apresentação, para que vocês possam estar assistindo novamente os vídeos, né, lendo com mais calma as áreas e também já mandei a apresentação e vocês podem ter acesso. Aí não sei se alguém tem mais alguma questão a perguntar, mas queria fazer alguma colocação. Senão a gente já... Pode mandar no grupo do cursinho, sim. Aí depois também a gente vai disponibilizar logo menos a gravação das aulas no YouTube, mas pode estar mandando, sim, no grupo. Bom, então, eu acho que é isso, né? Quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente do nosso aulão, desde o pessoal que respondeu os questionários, né? Que aí veio essa ideia da gente fazer esse aulão, né? Quem compareceu, quem não conseguiu comparecer, né? Mas a gente sabe que vai, né, assistir depois. E, mais uma vez, obrigada, Duda, pela contribuição, foi muito bacana ter você com a gente. Eu acho que é isso.